Há um louvor recente que muita gente tem cantado ele, chamado Como Eu Amo o Seu Nome, Tens o Nome Mais Lindo que Eu Conheço. Meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui, o nosso devocional diário da AD Holinés, dia 4 de fevereiro de 2025. E o tema do nosso devocional é: qual é o seu nome? Esse devocional de hoje conta a história de uma mulher chamada Jennifer. Jennifer era uma mulher viúva que tinha os seus filhos. E também conheceu um homem que tinha os seus filhos, também era viúvo. Ambos casaram-se. Porém, os filhos dele nunca se deram bem com ela. Os filhos dele a maltratavam, a xingavam e daí por diante. Chegou ao cabo de dias que o seu marido morreu, deixando agora a Jennifer com os seus filhos e com os filhos do seu marido. Os filhos do seu marido agora diz para ela que ela está gastando toda a fortuna do marido, que ela está usufruindo de uma herança que pertencia a eles. Então é de se esperar que a Jennifer se irrite, é de se esperar que a Jennifer fique brava, né? É de se esperar que ela fique uma mulher amargurada e ranzinza. Pois é, a Bíblia Sagrada também conta uma história nesse texto de hoje, no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 3 a 8, e depois 15 ao 21. É uma história muito linda de uma mulher chamada Noemi, ou Noemi. A Bíblia diz que ela era casada com um homem chamado Elimeleque. Eles ambos moravam na cidade de Belém, quando naquela época, em Belém, começa a surgir uma fome muito grande, e eles eram pessoas com uma condições econômica, financeira muito boa, muito elevada, né, entre a maioria, e a Bíblia diz que eles decidem e vão embora para uma cidade chamada Moabe, para um outro país dos Moabitas. Quando chega lá em Moabe, eles têm os filhos, Quilion e Marlon, né, eles têm 2 filhos. A Bíblia diz que lá nessa cidade agora, os 2 filhos casam-se. Passando-se os dias, morre os 2 filhos. Passando-se mais alguns dias, morre também o marido da Noemi, deixando agora a Noemi viúva e mais 2 noras, suas 2 noras também viúvas. 3 mulheres viúvas, o que vão fazer da vida? Enquanto lá estava Noemi, ela descobre que lá em Belém, na antiga cidade dela, agora tinha pão, agora tinha alimento, agora tinha comida. Ela não tinha mais marido, não tinha mais filho, mas ela tinha suas noras. Então ela chama as suas noras e dá um conselho para as noras, dizendo: olha, volta para a casa dos seus pais, para a sua terra, para a sua família, para o seu Deus, né? Volte, porque eu vou para Belém, eu vou para a minha cidade. Eu não tenho mais filho para casar com vocês. E a Bíblia diz que elas choraram e queriam, porque queriam. Porém, a Ruth, a Noemi, ela convenceu uma das noras a voltar. Enquanto a outra, chamada Ruth, ela disse: não, eu não vou voltar para minha família. A minha família agora é você. Para onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela se converte aí a Jeová, a Yahvé, ao Deus do povo hebreu. E ela decide-se ir para Jerusalém. Cabo final, a Bíblia diz que Deus dá uma grande bênção para Ruth. Não vou contar toda a história, vale a pena ler o livro de Ruth, apenas 4 ou 5 capítulos. Vale a pena você ler e entender como é que Deus trabalha nos bastidores, quando às vezes a gente nem espera. E a Bíblia diz que ambas voltam para Belém, e quando chegam em Belém, as pessoas olham para Noemi, sabendo que ela era uma mulher abastada, era uma mulher muito rica, e agora ela volta, como diz o nordestino, com a mão na frente e outra atrás, puxando a cachorrinha, né? Então ela chega lá e o pessoal dizia: mas ela não é a Noemi? E ela dizia: não me chame mais Noemi, me chame Mara. Noemi quer dizer agraciada, cheia da graça, né? No sentido de abastecida, né? Mas agora ela volta, né? E ela diz: não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Mara quer dizer amarga, porque Deus me fez voltar amarga, Deus me fez voltar pobre. Porém, Deus abençoou de uma maneira tão grande, e essa Noemi torna-se uma das linhagens de Jesus. Que nome, né? Vamos para frente? Agora no livro de Êxodo, a nossa leitura do dia, livro de Êxodo, capítulo de número 34 e 35. No capítulo de número 34, Deus dá mais umas coordenadas
a Moisés para ele preparar as pedras, preparar as pedras para escrever novamente as leis, porque ele tinha escrito e Moisés havia quebrado. Lembra no capítulo anterior, quando Moisés chega lá, o pessoal está adorando a um bezerro de ouro. Então Moisés se irrita e quebra aquelas pedras, e Deus diz: eu quero que você faça de novo outras pedras, agora me traga aqui, né, que eu vou escrever novamente. Moisés, mais uma vez, insta com Deus para que Deus vá na frente dele, porque Deus disse: olha, não posso mais ir com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo no meio do caminho, porque são um povo rebelde. Moisés, como sacerdote, ele ora e diz: Senhor, eu sei que este povo é rebelde, eu sei que esse povo são difíceis. Ô irmão, como pessoas é difícil, né? E ele entende isso, e o líder precisa entender isso, mas nós temos um Deus nos céus, que ele nos dá graça, e dá graça também aos líderes, e ele dá perdão, ele é um Deus misericordioso. Sabe o que ele disse para Moisés? Olha, eu vou renovar a minha aliança com esse povo. Faz assim, ó. Fala para eles guardar o sábado, fala para ele me honrar, fala para eles, e ele dá algumas instruções ali para Moisés passar para o povo, e assim Deus seria com ele. Agora um versículo que me chamou muita atenção, versículo de número 6, ele disse para Moisés: Moisés, somente eu sou Deus. Somente eu sou Deus. Somente eu sou Deus compassivo, cheio de graça, cheio de misericórdia e de fidelidade. Olha só, somente eu sou Deus compassivo, cheio de graça. Não há outro cheio de graça. E não há outra cheia de graça. O único que é cheio de graça e bondade é Deus. Ninguém mais, tá? Ah, mas aí tem uma saudação para alguém cheio de graça. Irmão, o texto bíblico diz: só eu sou Deus. E só eu sou cheio de graça. Só eu sou misericordioso. Só eu sou compassivo. Só eu sou cheio de fidelidade. Que Deus tremendo. O resto é balela. Ele continua no capítulo aí 34, dando conselhos a Moisés, dizendo: olha, fala com o povo de Israel, não faça aliança com outro povo, porque este povo, amanhã vão pegar o povo de Israel, vão levar para adorar os deuses dele, vão comer coisa sacrificada aos ídolos e daí por diante. Eu vou orientar a você numa coisa: há muitas religiões, há muitos deuses, há muitos segmentos aí que eles fazem sacrifício, eles fazem oferenda com comida e trazem e oferecem para algumas pessoas, inclusive cristão, que caem nessa jogada. Por exemplo, eu morei 10 anos na cidade, por exemplo, no estado de Espírito Santo. E lá tem uma tradição chamada torta capixaba. A torta capixaba é justamente no dia do aniversário de lá do estado de Espírito Santo. E o que acontece? Todo mundo inventa de fazer aquela torta capixaba naquela época, que é um dia oferecido a uma idolatria, a uma deusa lá, vamos lá, né? A uma imagem, a uma pessoa que não é Deus. Então aí o pessoal capixaba faz, inclusive crente cai na jogada e faz a torta capixaba naquele dia. Tem necessidade de fazer justamente naquele dia torta capixaba, que é um dia que o pessoal tirar no calendário para oferecer a alguém. Por exemplo, na festa junina, lá no norte, eu sou do norte, sou do Recife, na festa junina, festa de São João que chamam lá, o pessoal faz pamonha, faz canjica, faz isso, faz aquilo, outro faz fogueira, outro faz não sei o quê, e depois vai todo mundo comer na época de São João, na época da festa junina. Por que não faz a pamonha outro dia? Por que não faz essas coisas outro dia? Há necessidade de justamente nesse dia fazer aquelas coisas que a gente faz lá? Não precisa. E muitos outros lugares aí, muitas outras tradições. É por isso que Deus orientava ao povo de Israel: cuidado para não comer coisas oferecidas a ídolos. Tem dia que o pessoal ofereceram a ídolos. Claro que nós sabemos que o dia que santificou foi Deus, né?
Ninguém pode tornar aquele dia, por exemplo, sexta-feira 3 é um dia maldito. Não. Ninguém tem poder para abençoar ou amaldiçoar um dia. É só Deus. Mas nós precisamos ter entendimento de que aquele X dia está sacrificado a um determinado ídolo, e aquela comida que se faz em homenagem pode ser, né, uma idolatria. Então tem que ter cuidado. Cuidado, meu irmão, né? Ah, pastor Elias, não tem nada a ver, certo? Vai por esse caminho aí, mas deixa para lá. Capítulo de número 35, Deus faz algumas repetições para Moisés sobre o que eles deveriam guardar. Era o sábado, depois eles deveriam trazer prata, ouro, um monte de oferta aí para fazer o tabernáculo, para fazer todas aquelas coisas que nós já lemos. Vale a pena ler mais uma vez o capítulo 34 e 35 de Êxodo. E por último, lá no livro de São Mateus, capítulo de número 22, 23 ao 46, os versículos, né? A Bíblia diz que chegam perto de Jesus alguns fariseus para tentar novamente. Agora dessa vez vem o saduceu. O saduceu diz assim: Senhor, na lei de Moisés diz que se um homem casar com a mulher e ele morrer, o irmão dele tem que casar com outra, né? É isso mesmo. Nós conhecemos uma família cujo irmão casou e ele morreu. Então o irmão dele casou-se com ela. Depois esse irmão morreu, o outro irmão casou-se, assim sucessivamente até 7 irmãos. Morreram todos. Agora morreu também a mulher. Lá na eternidade, lá nos céus, quem será o marido dela? Eita! Aí Jesus responde, disse assim: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não leram, não sabiam que lá no céu, lá na eternidade, não se casam e não se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus? Aí eles voltaram. Aí a Bíblia diz que quando os fariseus descobrem que eles voltaram de cabeça baixa, sem resposta, aí chegaram lá perto de Jesus e disseram assim: mestre, bom mestre, né? Inventaram uma outra coisa lá, vamos pegar ele agora. Bom mestre, qual é o maior mandamento? E o Senhor disse para ele: olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. No livro de Mateus não vai contar a história do bom samaritano, mas outros livros, né, sinótico, evangelho sinótico, Lucas, por exemplo, vai contar que aquele homem ainda interrogou: mas quem é o meu próximo? Aí entra aí na parábola do bom samaritano, mas nós não vamos entrar aqui porque no texto de Mateus não está. Aí a Bíblia diz que Jesus agora chama ele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eita, pergunta de Jesus. É a teologia que o pessoal não responde. Jesus disse assim: quem é o Messias é filho? De que o Messias é filho? Aí eles disseram: de Davi. Aí ele disse: se ele é filho de Davi, por que então Davi chama ele de Senhor? Dizendo: senta-se o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se aqui até que põe os inimigos por escabelo dos teus pés. Como é que ele é filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Aí eles disseram: não sabemos. Pois é. Tá aí, né? Qual é o seu nome? Você tem nome? A Bíblia, sabia que o seu nome está na Bíblia? Vou concluir aqui. Eu achei uma coisa bem interessante, já que o tema é esse. Vai ficar um pouquinho longo, mas rapidinho, tá? Teve um pastor que ele chegava em qualquer homem e dizia: o seu nome está na Bíblia. E o homem: não está. Está na Bíblia, o seu nome está na Bíblia. Qual é o seu nome? E a pessoa dizia: o meu nome vamos lá, Michael. Michael não está na Bíblia. Ele dizia: está na Bíblia. Aí encontrava um versículo que tinha o nome pecador. Esse é o seu nome. E ele dizia: o seu nome é pecador. Até encontrar-se com Cristo, aceitando Ele como Salvador, aí muda só um pouco. Passa de pecador para pecador arrependido. Grande abraço, amanhã tem mais.